Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 13º encontro. Nós que estamos trabalhando os 36 textos que o Opus Dei publicou no seu site, aquilo que transformou um e-book chamado Síntese da Fé. E nesse 13º tema, nós iremos refletir, estudar sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, texto este que foi escrito por Antônio Ducay. E para tanto, como fizemos as outras vezes, nós pedimos a intercessão de São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E refletir, entender um pouco sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é saber que a sua paixão, a sua entrega na cruz, a sua morte na cruz e, consequentemente, o resultado disso, a sua ressurreição, são sim fundamento da nossa fé. Mas nós não podemos esquecer que todos os mistérios pelos quais Jesus passou, pelos quais o Evangelho nos narra, todos eles são causa da nossa salvação. Muitas vezes nós acabamos atribuindo o mistério da nossa salvação à paixão, à morte e à ressurreição de Cristo, ou seja, ao seu mistério pascal. E não há nada errado quanto a isso. Mas não esqueçamos que, rigorosamente falando, toda a vida de Cristo, seja na sua fase da infância, na sua adolescência que nós não sabemos, depois na sua vida adulta, na sua vida pública, toda ela nos remete à glorificação salvífica. Os 33 anos de Jesus nos leva para a salvação e não somente o período final de sua vida, quando então ele é preso, quando então ele é condenado, quando ele é açoitado, quando colocam lá uma coroa de espinhos em sua cabeça, carrega a cruz, é crucificado no Calvário. Não. Toda a história de Cristo é a história da salvação minha, da história da salvação sua. E, portanto, para refletir sobre a paixão e morte de Cristo, nós precisamos entender o sentido da cruz. E quando a gente olha para o sentido da cruz, existe ali um ponto que é fundamental, que é o nosso ponto histórico. Vejam, nosso Senhor morreu porque ele foi condenado à morte pelas autoridades do povo judeu, que o entregaram ao poder romano, pedindo que fosse executado. Lembrando ali, claro, que Jesus é condenado por 4 juízes. 2 juízes religiosos e 2 juízes seculares, no caso aí, Herodes e Pilatos. Ou seja, por falta de julgamento, Jesus não passou, Teve muito julgamento e a causa final, tudo, claro, acabou sendo a cruz. E veja então, ele foi condenado à morte pelas autoridades do povo judeu, que entregaram então ao poder romano, pedindo que fosse executado. Qual foi a causa, qual foi a sentença documental que levou Jesus à morte? De que ele era o Messias, Filho de Deus. Aquele a quem Deus havia dado poder de julgar todos os homens. É isto que levou à morte de Jesus. Jesus foi considerado alguém que estava blasfemando
diante do Deus de Israel. E a consequência para a blasfêmia, lá no Sinédrio, foi a causa, então, da sua condenação. E vejam, a história, a vida de Jesus na Terra, acaba se tornando ali o cume de toda a história de Israel, que inicia-se ali com Adão e Eva, que inicia-se ali com Abraão, que inicia-se ali com os primeiros pais da fé e finda-se, né? Ou seja, fecha-se essa história, se a gente pode dizer assim, a partir da vinda do próprio Filho de Deus. Tanto é que quando chegou a plenitude dos tempos, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho para que, cumprindo suas promessas a Israel, realizasse o estabelecimento de seu reino no mundo. Não é à toa que todos os profetas do Antigo Testamento anunciam, pregam o quê? De que estava vindo o Messias, de que o Filho de Deus estava vindo, de que o grande profeta estava chegando. E, no entanto, aqui é importante a gente ter por clareza que a cruz constrói-se num aspecto misterioso, né? Porque esse Deus de Israel, né, esse Deus que prepara Abraão, que prepara Moisés, que constrói Israel através das 12 tribos, né, as 12 tribos, e depois leva esse povo caminhando ao longo dos seus profetas, é um mistério porque Deus não priva seu filho do sofrimento e da morte de cruz, né? Ele não quis proteger ali o seu filho da maldade humana, pelo contrário, né? Uma entrega de mão aos pecadores. O que fala o Catecismo da Igreja, então? Fala assim, ó: permitiu os atos resultantes da sua cegueira com o fim de levar a cabo o seu plano de salvação. E o que faz Jesus? Jesus aceita livremente a decisão. Jesus aceita livremente o pedido do Pai. Nesse acontecimento histórico, então, da cruz, né, o texto vai falar sobre isso, o fundamental não foi o ato injusto daqueles que acusaram, daqueles que condenaram. Mas o que nós olhamos na cruz é a resposta que Jesus dá, né, como ser de justiça, como ser de misericórdia diante daquela situação. Ou seja, o aceitar de Cristo, né? Por isso que olhar para o mistério da cruz, olhar para a paixão, morte e ressurreição, nós devemos colocar um olhar ali, muitas das vezes, com um olhar de profunda manifestação de amor e generosidade da Trindade para com você, para comigo. E é aí que consiste todo o mistério. O mistério todo de Cristo se concentra em tanta maldade superabundar a graça, né? Diante de tanto erro, de tanta injustiça, a justiça imperar através da entrega novamente do paraíso para nós, porque foi esta a função de Cristo aqui, né? Cristo veio à Terra para redimir os pecados. Cristo veio à Terra para ser o antídoto do pecado. Cristo veio na Terra, e não é à toa, que nós vamos refletir isso mais para frente. Ele vem à Terra, ele vive na Terra, morre, e durante os 3 dias até a sua ressurreição, o que ele faz? Vai buscar aqueles que estavam aguardando o céu lá do Antigo Testamento. Por isso que se existe um mistério da cruz, é o mistério do amor. E esse mistério da cruz tem como fruto a remissão, a retirada do seu pecado, do meu pecado. Só que vejam, essa retirada do pecado de Cristo não é uma retirada definitiva no intuito de pensarmos que não iremos mais pecar. O que Cristo faz é redimir os pecados, é abrir a porta do céu e garantir com que a nossa fé
tenha um alicerce, ou seja, garantir que, olha, pode confiar, olha, pode fazer, olha, pode lutar, porque existe um céu para você agora. Ou seja, Jesus é o homem da promessa, e promessa que vai se cumprir, que é a abertura para o céu. Né? E aí continua o texto. Talvez seja melhor explicar isso com uma metáfora. Imagine que, durante um passeio, uma pessoa é picada por uma cobra venenosa. O que automaticamente nós tentamos fazer quando alguém é picado por uma cobra venenosa? Automaticamente vamos atrás de um antídoto. Assim também deve ser o nosso olhar para com o pecado. Cristo é o antídoto contra o pecado. E na nossa liberdade, que nos faz errar, que nos faz pecar, quando então estamos em pecado, devemos fazer como aquele que é picado pela cobra e correr o quanto antes, o mais rápido possível, em busca desse antídoto, que é a misericórdia de Deus, que é o sacramento da confissão. O veneno, como o pecado, diz o texto, tem um efeito destrutivo sobre o sujeito. E quanto mais esse veneno permanecer dentro do corpo, mais destrutivo ele se torna. Mais ele se entranha, mais ele entra na corrente sanguínea. Por isso que estar em pecado é uma opção. Eu escolho estar em pecado, já que a igreja me concede o perdão dos pecados através do sacramento da confissão. E quanto mais esse pecado permanece em mim, mais venenoso, mais ardiloso, mais sujo eu vou me tornando. O que é a cruz? A cruz é o antídoto do pecado. Porque há nela um amor sacrificial que brota do coração de Cristo, que vem na desolação da cruz e se torna ali então um elemento capaz de superar o pecado, de vencê-lo e de eliminá-lo. Por quê? Porque não há amor maior do que este. Não há sentimento maior do que esse. Somos pecadores e olhando para a cruz nós sabemos que podemos nos libertar do pecado e dos efeitos venenosos participando do mistério da cruz. E onde está o mistério da cruz? O mistério da cruz está na Santíssima Eucaristia. O mistério da cruz está na confissão dos pecados. O mistério da cruz está no batismo. O mistério da cruz está em acolher o sofrimento. O mistério da cruz é pagar o bem com o mal, é pagar o mal com o bem. Por isso que a igreja, em sua sabedoria, concede a Eucaristia como um ato sacrificial, porque Jesus se entrega plenamente em corpo e vinho. E o que é a Santa Missa, senão um ritual de sacrifício? Que nós nos reunimos para celebrar a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Esses nós podemos entender como os frutos da cruz para você, os frutos da cruz para mim. Quando a gente olha para um crucifixo, por exemplo, o que nós percebemos ali? Nós olhamos para a cruz e vemos, olha, ele se redimiu para que eu pudesse me redimir. Ele retirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Olha quantas vezes dentro da Sagrada Eucaristia, na Santa Missa, nós confessamos nossos pecados, nós nos reconhecemos pequeno. E quando nós olhamos para essa cruz, nós vemos toda essa remissão acontecendo, mas mais do que isso, quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos todo o poder de amor. Olhando para a cruz, Jesus nos ensina até onde pode ir o amor de Deus para você, até onde ele pode chegar, até onde ele pode tocar por sua causa. Deus é aquele que deixa 99 ovelhas para ir atrás de você. E olhar para a cruz é ter vergonha do nosso amor para com ele, que deveria ser muito maior.
Jesus na cruz, diz o autor, nos ensina até onde podemos ir por amor a Deus e aos homens. E assim nos indica o caminho para a realização humana, porque o sentido do homem é amar verdadeiramente a Deus e aos outros. O que Cristo fez na cruz? Amou a Deus primeiramente e depois amou você. O que nós temos que fazer olhando para a cruz? Amar a Deus e amar os demais. E às vezes a cruz que nós vamos carregar na vida não seja essa cruz física, mas tantas outras cruzes que podem aparecer e que nós temos que aceitar, amar e buscar colocar ali amor. Por isso que a cruz existe uma pedagogia da cruz. Quem entende a pedagogia da cruz entende o verdadeiro significado do amor. E quem entende o verdadeiro significado do amor se torna, então, alguém que aprendeu a sua função aqui na Terra, né? Que aprendeu o que é ser cristão. E vejam, nós estamos falando de cruz, nós estamos falando de um contexto histórico, nós falamos dos frutos que essa cruz traz, e também nós podemos olhar para a cruz e perceber ali, basicamente, algumas características litúrgicas, algumas características e expressões bíblicas. Um exemplo disso, o texto fala, existem diferentes formas de apresentar o significado da paixão e morte de Cristo, que muitas vezes encontramos ao ler a Escritura ou participar da liturgia. Vejam, Jesus oferecendo sua vida a Deus na cruz, instituiu ali a nova aliança, ou seja, a nova e definitiva forma de união de Deus com o homem, que havia sido profetizado por Isaías, que havia sido profetizado por Jeremias. Ezequiel também disse a mesma coisa. Vejam, Cristo traz essa nova aliança que foi perdida através, com toda a consideração aqui, da velha aliança de Deus para com Israel. E essa nova aliança é a aliança que Ele faz com você, é a aliança que Ele faz comigo, é a aliança que Ele faz com a sua igreja. Também quando a gente olha para essa relação, então, bíblica, litúrgica, a gente percebe também que Cristo acaba tendo ali um valor de expiação, ou seja, de limpeza e purificação do pecado. Tem também ali, não só de expiação, mas um valor de propiciação e reparação. Porque Jesus manifestou ao Pai, com a sua obediência, o amor e a sujeição que os homens tínhamos negado a Deus com as nossas ofensas. E nisso conquistou o coração do Pai e reparou essas ofensas. Vejam, Cristo é aquele que faz a nova aliança, Cristo é aquele que redime os pecados, Cristo vai ser aquele também que vai então gerar libertação do homem, porque através de Cristo nós somos libertos do pecado, através de Cristo nós nos tornamos livres. Jesus paga a nossa liberdade se prendendo à cruz. Jesus deixa você ser livre, sem pecado, justamente acolhendo ali todo o sofrimento da sua morte. E isso ele resgata a liberdade ao mundo. O que é a liberdade? A liberdade é viver fora do pecado. A liberdade é viver aos olhos de Deus. A liberdade é ser limpo, puro, imaculado. E isso nos leva à quarta definição que a gente traz aqui, que é justamente que através da cruz, nós então somos justificados. E o que significa aqui? Significa que através da cruz cria-se então uma causa da nossa justificação. Como se Deus devolvesse para nós ali a justiça que nós havíamos perdido lá com os nossos pais, em Adão e Eva, lá com os pais dos profetas, lá na Israel. E aí Jesus ressuscita. E esse ato de ressurreição aqui começa com o princípio de que ele desceu à mansão
dos mortos. E o que é descer à mansão dos mortos? É justificar, é buscar a nova aliança, é fazer o processo de expiação, é fazer o processo de redenção de todos aqueles que acreditaram em seu Pai e estavam lá na velha aliança, e estavam lá no Antigo Testamento. Vejam, o ato de descer à mansão dos mortos significa aqui que ele compartilhou o estado em que estavam os justos que morreram antes dele. Eles ainda não haviam entrado na glória de Deus. Exemplo, Abraão, Moisés, Jó, Jeremias, Isaías e tantos outros que acreditaram em Deus. Todo o Antigo Testamento, todos aqueles que acreditavam que o Senhor Deus era um só Senhor, todos eles estavam aguardando, estavam esperando a chegada desse Messias que era profetizado. Então Cristo, ao morrer, desce à mansão dos mortos e os tira, e os resgata de lá. Por quê? Porque a função de descer à mansão dos mortos é gerar na humanidade justamente a sua definição, ou seja, um efeito salvífico. Abrir a porta do céu a todos aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor. E que essa porta permanece aberta hoje para você e permanece aberta para mim hoje também. E feito esse processo de descida, feito esse processo de concretização das profecias do Antigo Testamento, porque essa galera estava esperando Cristo vir. Essa galera estava esperando o Filho de Deus aparecer. E ao fazer, ao resgatar, ao abrir essa porta ao paraíso, dessas pessoas agora poderem contemplar Deus face a face, o que ele faz? Ele então ressuscita ao terceiro dia. E precisamos ter essa certeza de que realmente Jesus ressuscitou. Os apóstolos não podem e não podiam estar mentindo. Primeiro, porque é o seguinte: se o túmulo de Cristo não estivesse vazio, eles não poderiam falar da ressurreição de Jesus. Segundo, Jesus apareceu diversas vezes para eles, em diversas ocasiões, e para multidões de pessoas, dizendo: eu estou aqui, toca, eu ressuscitei. E mais até, me diga quem aqui se deixaria crucificar em nome de uma mentira? Quem aqui seria perseguido em nome de uma mentira? Quem aqui aceitaria ser crucificado de cabeça para baixo se aquilo que ele estivesse falando era mentira? Porque na primeira oportunidade, na primeira possibilidade, essas pessoas iriam dizer: é mentira. Eu estava louco, não existe nada disso, vocês estão certos. Não é o Messias, não é o Filho de Deus. Mas pelo contrário, todos os apóstolos e uma gama, um esquadrão de santos e santas morreram martirizados por acreditarem e por defenderem que Jesus é mesmo Filho do homem, que ele viveu entre nós, que ele morreu e que ele ressuscitou. Não existem provas maiores sobre a ressurreição de Cristo do que essas que a gente percebe naturalmente, logicamente. Porque eu acho que tanto você quanto eu, na primeira possibilidade de sofrer, nós automaticamente já falaríamos: não, é mentira mesmo. Não, a gente está inventando, a gente quer dinheiro, a gente quer poder. E essa ressurreição que desce à mansão dos mortos, essa ressurreição que confirma, a palavra de Deus, que confirma
a ressurreição do seu filho, tem também ali, isso é importante lembrarmos, um sentido teológico. Porque a partir então da ressurreição, existe agora em você e existe em mim a possibilidade de, pelo batismo, nós sermos aceitos, nós sermos limpos para estar no banquete do Cordeiro. Através do batismo, nós passamos da morte para a vida. Sem o batismo, nós nos distanciamos desse Deus, porque em nós existe esse pecado que nos surge, existe esse veneno que nos impossibilita de compreender o real amor de Deus. É pelo batismo que eu, Mateus, consigo profetizar que eu sou filho de Deus. E que eu, Mateus, sou um filho de Deus muito amado. E por que você tem essa certeza, Mateus? Eu tenho essa certeza por conta do mistério pascal de Cristo. Pelo que Ele fez, pelo que Ele sofreu e pela sua ressurreição. O que nós fazemos na Terra? Nós tentamos desenvolver a nossa imagem e semelhança de Deus. O que nós fazemos na Terra? Nós tentamos profetizar, validar o nosso batismo. Porque todos aqueles que são batizados recebem o título de serem profetas, de serem sacerdotes e de serem reis. Reis porque temos lá a categoria de ser filho do rei, profetas porque podemos anunciar Cristo e sacerdote porque realizamos, porque nos oferecemos para Deus constantemente. E ainda olhando para todo o processo de morte, todo o processo de ressurreição de Cristo, nós também temos que olhar para aquilo que nós podemos chamar, e o texto vai nos falar, de glorificação do Filho de Deus. Porque é através, então, da cruz, é através da ressurreição, que nós aprendemos a glorificar a Deus, ou seja, que nossos olhos devem estar fitados nesse mistério profundo. Lembra-nos que não temos aqui cidade permanente, vai falar em Hebreus, né? E que nós devemos, então, glorificar a Cristo, esperando o céu. É através de toda essa história de salvação que nós somos impulsionados a viver pela fé. Por quê? Porque eu acabei de falar, porque nós temos que ter a certeza de que Cristo não morreu em vão. Nós temos que ter essa certeza de que Ele nos ampara, que Ele nos acolhe, que Ele está no meio de nós. Não é à toa que o que vai dizer Paulo na sua carta aos Colossenses? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. É isso que é glorificar Deus. Glorificar Cristo, glorificar Deus, é fazer da terra momentos de céu. É realmente mostrar Cristo para as outras pessoas. Tem uma história de um advogado que estava na hora da morte, né? Ele sempre foi ateu. E ele tinha um amigo que era católico. E esse amigo católico, na hora da morte dele, chega para ele e diz assim: olha, eu vou chamar um sacerdote, você precisa se confessar, né? Você precisa se converter a Cristo, você precisa do céu. E aí esse advogado olha, né, para esse amigo e estranha. E diz mais ou menos assim, tipo, agora? No fim da minha trajetória, no fim da minha vida, agora você quer me mostrar Cristo? Onde estava esse catolicismo ao longo dos nossos anos de amizade? Veja o quanto que é duro essas palavras. Porque ser católico é ser católico na prática.
é mostrar, é lutar para viver. Vejam como eles se amam, né? Eu acho que a meta da nossa vida como católico é escutar isso das pessoas. Vejam, são católicos. Vejam como eles se amam. Ah, porque são católicos. Veja como eles sorriem. Ah, porque são católicos. Vejam como eles se abraçam, como eles são felizes, como a família deles é bonita. Ah, porque são católicos. Tem que ser essa a nossa meta. Se não for essa a nossa meta, o que nós fazemos em terra? Que glorificação de Cristo nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando? Em que nós estamos nos afeiçoando? Veja o que fala Bento XVI, a gente começa a finalizar esse tema. Lá em 2011, à primeira vista, lendo esse texto, poderia parecer que o apóstolo tenciona favorecer o desprezo das realidades terrenas, ou seja, convidando a esquecer-se deste mundo de sofrimentos, de injustiças e de pecados, para viver antecipadamente num paraíso celeste. Em tal caso, o pensamento do céu seria uma espécie de alienação. Por quê? Porque imagina você viver na Terra e não viver na Terra. Você estaria alienado. Concorda? Continua. Contudo, para compreender o verdadeiro sentido dessas afirmações paulinas, é suficiente não as separar do contexto. O apóstolo especifica muito bem aquilo que quer dizer com as coisas lá do alto, que o cristão deve buscar, e as coisas da terra, das quais se deve precaver. Eis o primeiro lugar. Quais são as coisas da terra que é necessário evitar? Mortificai, pois, escreve São Paulo, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos e a cobiça, que é uma idolatria. Mortificar em nós o desejo insaciável de bens materiais, do egoísmo, que é a raiz de todo pecado. Vejam, viver as coisas do alto é olhar para as coisas da terra e entender que isso é passageiro, só que, por entretanto, todavia, elas fazem parte da existência humana. Né? Que nós temos que ser cristãos no cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, na nossa relação com o vizinho, no jeito que a gente dirige o carro, em tudo devemos buscar, em tudo devemos nos afeiçoar às coisas celestes, sem nos alienarmos numa concepção de que o paraíso está aqui e agora. E como que se faz isso? O próprio São Paulo nos ensina. Simples. Quer afeiçoar-vos às coisas lá de cima? Né? Quer ser mais próximo de um verdadeiro cristão? Quer mostrar que se é católico sem precisar dizer que é católico? Olha o que fala São Paulo, então. Revesti-vos, ou seja, coloque, né, as entranhas da misericórdia, da bondade, da humildade, da doçura e da paciência. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Todo dia eu tento ter paciência, todo dia eu tento ser mais dócil, todo dia eu tento ser mais humilde, todo dia eu tento ser mais bondoso, todo dia eu tento ser misericordioso. Mas por quê? Porque eu quero me aperfeiçoar, eu quero me afeiçoar às coisas do alto. E esta é a realidade da caminhada da minha vida. Né? O caminho se faz no caminhar. Se o caminho se faz no caminhar, qual é o meu caminho? O meu caminho é a busca dessas qualidades. Ter misericordioso, ter misericordiosa, ter misericórdia, ser bondoso, ser humilde, buscar doçura nas palavras, buscar ter paciência com os outros e comigo, consequentemente. E quando eu não conseguir, quando então eu for picado pela cobra, quando eu me desviar do caminho e ali não perceber que entrei em terreno perigoso, ali não perceber que havia uma cobra próximo de mim e ela me picar, ou seja, o veneno do pecado tomar conta de mim, o quanto antes, o mais rápido possível,
eu tenho que correr em busca desse antídoto. E onde está o antídoto? Na cruz de Cristo. Nos braços misericordiosos do amor de Deus. Que no caso nosso aqui se dá pela confissão. Pelo sacramento da confissão. Pelo perdão dos pecados. Por quê? Porque Deus nos garante o céu. Basta que nós tenhamos essa certeza, basta que nós tenhamos essa fé e lutemos dia a dia, tempo a tempo, a afeiçoarmos-nos às coisas do alto, tão alto que chegue próximo da cruz. Que nós possamos compreender o mistério da paixão, dessa morte e dessa ressurreição que foi feito para você, que foi feito para mim, que foi feito para todos aqueles que são filhos de Deus.